O presidente do Supremo Tribunal Federal pede investigação sobre o caso de advogado que abordou Ricardo Lewandowski durante um voo. Reportagem áudio e vídeo Marcela Lorenzetto. Entidades ligadas ao Poder Judiciário criticam a postura do advogado que se manifestou contra o ministro Ricardo Lewandowski. O caso ocorreu na última terça-feira durante um voo que partiu de São Paulo a Brasília. O advogado Cristiano Caiado de Ascioli disse ao ministro Lewandowski que o Supremo Tribunal Federal é uma vergonha. Ministro Lewandowski, o Supremo é uma vergonha, viu? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo vocês. Você quer ser preso? Eu não posso me expressar? Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal, então. Chama a Polícia Federal. Chama a Polícia Federal. Na sequência, o ministro chamou a Polícia Federal e o advogado ficou detido dentro da aeronave. A nota, que critica a postura de Cristiano Caiado de Ascioli, está assinada por representantes da Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho e da Associação dos Juízes Federais do Brasil, também pelos presidentes das Associações dos Magistrados Brasileiros, da Associação dos Magistrados do Distrito Federal e da Associação Nacional do Ministério Público Militar. De acordo com o texto, a ninguém é dado o direito de perturbar a tranquilidade de passageiros em voos comerciais, tendo as autoridades constituídas não só o direito, como o dever do exercício do poder de polícia para coibir a prática de comportamentos impróprios. O presidente do Supremo, ministro Dias Toffoli, pediu à Polícia Federal e à Procuradoria-Geral da República que apurem o caso. Para ele, o colega de toga foi ofendido e, por isso, é preciso tomar providências cabíveis. Quem também se manifestou sobre o assunto foi a deputada eleita Janaína Pascoal, que detém o recorde de 2 milhões de votos para a Assembleia Legislativa de São Paulo. Pelo Twitter, a jurista afirmou que o advogado jamais poderia ter sido detido por criticar o Supremo Tribunal Federal para o ministro Lewandowski. A deputada escreveu ainda que há anos denuncia na sala de aula que no Brasil falar passou a ser crime hediondo. Janaína Pascoal também se solidarizou com o colega. Em nota, o gabinete de Ricardo Lewandowski declarou que, ao presenciar um ato de injúria ao Supremo Tribunal Federal, o ministro sentiu-se no dever funcional de proteger a instituição a que pertence. Bom, professor, é mais um caso que ganhou uma repercussão muito grande. Esse vídeo está sendo compartilhado nas redes sociais. É verdade. E continua a discussão. Por quê? Porque é um ato arbitrário do Ricardo Lewandowski, da ordem de prisão. Ele que libertou tantos bandidos, tantos criminosos. Ele que chegou ao Supremo pelas mãos de um presidiário, o criminoso de São Bernardo do Campo. E nós temos de bater nessa tecla, ficar falando nisso, porque esse homem faz mal ao Brasil. Ricardo Lewandowski faz mal ao Brasil. Olha, um dos grandes dias, espero que vai ocorrer, quando ele for embora, ou por tempo por idade, ou por tempo de serviço, que ele, aí no caso é uma vontade dele. Ele faz mal ao Brasil. Agora, a pressão que ele fez junto ao advogado é terrível, inclusive obrigando a ter de prestar depoimentos à Polícia Federal. A Polícia Federal. E o pior, ele disse, através do seu gabinete, cada ministro tem em média no Supremo Tribunal Federal, são 222 funcionários por ministro. Eu já apresentei todos os dados aqui no seu gabinete, dizendo que o STF tinha sido injuriado. Não existe injúria à pessoa jurídica. Injúria é só a pessoa física. Será que você não aprendeu lá em São Bernardo do Campo, Lewandowski, quando você fez a graduação, você não aprendeu isso? Né? Que é uma coisa básica de qualquer, além do ato arbitrário que você cometeu. E eu vou voltar por isso, ontem nós comentamos isso, mas esse é um fato importante. O que me chamou a atenção também foi o silêncio dos passageiros. Ninguém falou nada. Passageiros bananas não tiveram a coragem de um brasileiro que se dirigiu respeitosamente a Lewandowski, dizendo: o STF é uma vergonha. E porque durante a eleição o foco saiu do STF e foram para os candidatos. Nós nos livramos momentaneamente de pessoas nefastas, Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, entre outros, né? Foi ótimo tal. Termina a eleição, eles voltam
Parece que nós não nos livramos dele, é como se fosse uma nuvem negra sobre o Brasil, sobre os cidadãos de bem, aqueles que querem o progresso do Brasil. O STF fica em cima, é quase que impedindo que o Brasil possa decolar. Por isso temos de dar apoio, sim, solidariedade ao advogado, já falei isso durante os últimos 2 dias e reafirmo aqui. Acho um absurdo a nota de associações de advogados, de juízes, sabe, que deviam ter vergonha na cara para defender o direito à liberdade de manifestação de forma respeitosa. É hipócrita, são hipócritas essas notas dessas associações e desses institutos. E eles sabem que são hipócritas.